Queridos, boa tarde. Quero explicar uma palavra rapidamente para vocês, uma palavra muito forte, muito poderosa, que vai fazer você entender se você serve a Deus ou se você serve ao diabo. A palavra de Deus é muito clara, porque ela deixa claramente, muito claramente, diante dos nossos olhos. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos e vemos se estamos vivendo aquilo que Deus ordenou ou aquilo que Deus abominou. Então, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente consegue entender se a gente está dentro ou fora da palavra. Então, vamos começar a ler 2 Timóteo, capítulo 4. Eu botei a partir do versículo 3, se não me engano, mas eu vou ler a partir do versículo 1. Eu quero que você entenda. O que eu quero que você entenda com essa palavra? Vamos fazer uma introdução. Eu quero que você entenda que existem dois tipos de pessoas. As pessoas que ouvem a palavra de Deus porque estão buscando entendimento e buscando santidade, e as pessoas que são malditas, pessoas que são bodes do diabo, pessoas que se infiltram dentro das religiões para fingir que servem a Deus e assim desviar outras pessoas dos caminhos da verdade. Vou tentar explicar de uma forma mais simples. Você observa a irmãzinha gospel. A irmãzinha gospel, ela vai para a igreja, mas dia de semana ela fala imoralidade sexual com todo mundo. Ela posta fotos sensuais, ela estimula a vaidade, ela tem um perfil na rede social, um estilo de vida que incentiva as pessoas a tudo aquilo que Deus abominou. Vaidade, sexualidade, imoralidade, fofoca, mentira. E ela se acha uma pessoa santa. Ela é uma princesinha do Senhor. Só se for na cabeça maldita dessa serva do inferno. E aí você diz assim: ai, não chama de maldito não. Não chama de maldito não, porque Deus é amor. E aí eu te digo, abre a sua Bíblia no capítulo 17 do livro de Jeremias. 17, versículo 5 ao 13. Maldito é o homem. Maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Então essas pessoas que têm um coração apartados de Deus, afastados de Deus, elas não são nada mais, nada menos do que uma abominação. Então vamos continuar a palavra. 2 Timóteo capítulo 4. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado. Proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente. Ou seja, depois eu explico, vou continuar lendo. Convence, repreende, exorta, com toda a paciência e com uma preocupação de ensinar. Pois vai chegar um tempo, que por sinal é esse que você está vivendo hoje, em que muitos não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina é o quê? É a verdade do evangelho, não essa enganação que você ouve na sua igreja. Queridos, antes de continuar, eu quero deixar claro uma coisa. Essa palavra aqui não é para aquele que está na religião e está feliz com a religião. Essa palavra aqui não é para aquela princesinha do Senhor que não vive a palavra, que vive no pecado, que está por aí beijando todo mundo, fazendo sexo com todo mundo, falando imoralidade, fofoca. Essa religiosa, ela vai me questionar, ela vai falar, olha só, eu não concordo com o que você está falando. Porque eu amo a Deus, eu vou para a igreja, eu sou uma princesa do Senhor. E aí você pega a vida dela e você vê claramente que ela é uma serva do inferno. Entendeu? Então, antes de continuar, eu quero que você saiba o seguinte. Essa palavra aqui é para quem está dentro da igreja e está insatisfeito com aquilo que está vendo. Porque era assim comigo, eu era evangélico. Então eu vi certas coisas que eu falei, gente, se Deus é isso, pelo amor de Deus. Se Deus é isso, eu não quero servir a Deus não, eu prefiro voltar para o espiritismo. E no espiritismo, pelo menos, o pessoal olhava Allan Kardec e fazia boas obras. Mas mal sabia eu que também era uma enganação do inferno. Porque cada religião ela tem a sua enganação. E é exatamente nisso que o diabo vai lançar você no inferno. Então vamos lá, vamos continuar. Pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina, mas conforme seu gosto se cercarão. Olha só, mas conforme o seu gosto, se cercarão de uma série de mestres que só atiçam o ouvido. E assim tem deixado de ouvir a verdade.
Eles se desviarão para as fábulas. Mas tu, porém, vigia em tudo. Suporta as provações e faz o trabalho de um evangelista. Desempenha bem o teu ministério. Até aqui. Até aqui. E agora eu vou reler com você. Eu espero que vocês estejam com a Bíblia na mão, né? Eu espero verdadeiramente que vocês estejam ouvindo aquilo que eu estou falando e que vocês não estejam assim, poxa, é verdade, é verdade. Não, você tem que ouvir a verdade e depois você tem que abrir a sua Bíblia e ler para ver se realmente é isso que você entendeu. Porque eu não sou seu pastor, eu sou um irmão igual a vocês. E ainda que vocês me expliquem a palavra, eu vou abrir na palavra para ver se é aquilo mesmo. Isso se chama imitar os bereanos. Capítulo 17 do livro de Atos, se eu não me engano. Depois vocês leem sobre isso. Então vamos continuar a palavra aqui. Agora eu vou... Peço perdão, meu celular tocou. Alguém está me ligando. Queridos, vamos continuar a palavra aqui. Agora eu vou explicar de uma forma simples. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, ou seja, Jesus vai julgar você, seja vivo, seja morto. Questão do arrebatamento. Você morreu, você vai ser julgado. Você está vivo, você também vai ser julgado, você vai ser arrebatado. Eu te peço com insistência, ele está pedindo para mim, para eu que evangelizo, pessoas como eu que estão fazendo a obra de Deus. Então, se você faz a obra de Deus, ele está pedindo para você. Ó, eu te peço com insistência pela manifestação de Cristo e por seu reinado. 2 pontos. Proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente. Ou seja, você tem que... Meu celular tá tocando toda hora, gente. As pessoas são insuportáveis. Percebe que o diabo ele começa a incomodar as pessoas, né? Tá vendo que a gente tá pregando a palavra e estão me ligando. Próxima vez eu vou fazer o quê? Colocar em modo avião para que esse demônio não me perturbe. Então vamos lá. Proclama a palavra, insiste oportuna ou inoportunamente, convence e repreende. Olha só, ele está mandando você pregar oportuna ou inoportunamente, para você convencer as pessoas do que está falando, para você repreender as pessoas em relação aos seus caminhos errados, para você ensinar as pessoas com toda a paciência e com preocupação de ensinar. É necessário haver a preocupação para ensinar as pessoas. Não basta você sentar numa igreja de pedras, no banquinho, e ouvir o seu pastorzinho dizendo: ai, olha pro lado, aperta a mão do seu irmão e diga que ele é uma bênção. Ai, trazei os dízimos à casa do tesouro. Gente, pelo amor de Deus, se você está de saco cheio, só falando assim para as pessoas entenderem, mas se você está de saco cheio, querendo dar um basta nessa mentira que é pregada dentro das igrejas, se você está revoltado com essa situação, então você é aquele que eu estou procurando, porque você é uma ovelha desgarrada de Deus. Então aquele que é de Deus, ele tem que convencer, repreender, exortar, com toda a preocupação de ensinar. E não é o que a gente vê dentro da igreja evangélica. O seu pastor nem sabe o que você faz. Ele não é um bom pastor. A prova disso é que ele não está interessado. Pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão essa doutrina, mas conforme seu gosto, se cercarão de uma série de mestres que só atiçam o ouvido. Então, essas pessoas mentirosas que estão dentro da igreja, elas vão ouvir aquilo que os pastores estão dispostos a falar, porque é aquilo que elas querem ouvir. Elas querem bênçãos materiais. Então o pastor vai pregar bênção material. Então o próprio Deus ele fortalece essas pessoas na mentira. Porque essas pessoas, elas se cercam conforme o seu gosto. Elas ouvirão aquilo que elas têm dentro do seu coração. Então o pastor vai pegar a bênção para elas. Vai pregar a bênção, vai pregar a maravilha, o carro novo, a casa nova, o emprego novo. E essas pessoas, elas gostarão desses pastores porque ele falará exatamente aquilo que tem dentro do coração delas. Então isso é uma maldição de Deus sobre essas pessoas. Tá entendendo isso? Pode ver a partir do versículo 3, ó, pois vai chegar um tempo em que muitos não suportarão essa doutrina, mas conforme o seu gosto, ou seja, o coração deles, eles se cercarão de uma série de mestres que só atiçam o ouvido. Eles vão atiçar o ouvido por quê? Porque ele vai falar que você vai pegar a bênção e você vai ficar feliz com isso. Então vai atiçar o seu ouvido. E olha como é que ele continua. E assim, deixando de ouvir a verdade. Gente, as pessoas só... Tá vendo o telefone tocando? É só falar de Deus que o diabo começa a colocar empecilho no caminho para atrapalhar. Porque eu até me desconcentrei um pouco aqui na hora da pregação, mas eu não vou atender, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Então vamos continuar.
e se cercarão de uma série de mestres que só atiçam o ouvido, e assim, deixando de ouvir a verdade, eles se desviarão para as fábulas. Essas pessoas são pessoas desviadas da fé. Mas nós que pregamos a palavra com sinceridade, como nós estamos fazendo aqui agora, tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faz o trabalho de um bom evangelista e desempenha bem o teu ministério. Então eu, como evangelista de Deus, eu tenho que vigiar em tudo. Eu tenho que suportar as provações. Que provações são essas? São esses servos do inferno que estão dentro das igrejas de pedra, infiltrados, se disfarçando de ministros da justiça, ou seja, fingindo que servem a Deus, fingindo que amam a Deus, e eles vão chegar aqui agora nos comentários e vão dizer que isso tudo é um absurdo. Ai, você está falando besteira. Ai, porque o meu pastor é uma bênção. Ah, porque Deus é o dono da ouro e da prata. Então eles defendem mestres que pregam aquilo que está dentro do coração deles. E o coração deles, como disse Jesus, aqui ó, a partir do versículo 4, como disse o apóstolo, e assim deixando de ouvir a verdade. Então eles querem ir à igreja de pedra, têm o seu ouvido atiçado, porque escutam aquilo que eles querem ouvir, e eles ficam felizes com isso. Por quê? Porque o pastor diz o que ele quer, não o que ele precisa. Então, no versículo 4, diz, e assim deixando de ouvir a verdade. Gente, Satanás prega a Bíblia na sua igreja. Você precisa abrir os seus olhos em relação a isso. Você precisa abrir os seus olhos e parar de acreditar nessas coisas de bênçãos. A não ser que você seja um maldito que queira escutar que você vai ficar rico. Ai, eu vou ficar rico. Ai, eu sou uma bênção. Ai, a minha família é abençoada. Querido, para de se enganar. Para de se enganar. Você está desviando seu ouvido da verdade e ouvindo chefes, mestres que atiçam apenas o seu coração, apenas o seu ouvido. Você está desviado da verdade, a palavra te diz isso. A partir do versículo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 4. Então, queridos, se você não se sente bem dentro da sua igreja, era assim comigo, sai da sua igreja. Eu lembro do primeiro dia que eu fui para a igreja, o pastor chegou assim e falou para mim assim, qual é a sua denominação? Eu não sabia nem o que era denominação. Falei, gente, o que é denominação? Falei, não sei o que é denominação. Mas você não sabe o que é uma denominação? Falei, gente, eu não sei o que é uma denominação. Eu tô aqui porque eu quero aprender a palavra de Deus. Eu não tô aqui. Aí ele falou assim, você tem uma carta de recomendação? Eu falei, gente, carta de recomendação, o que é isso? Carta de recomendação. Gente, coisas surreais, eu só quero servir a Deus. Se isso não bastar para Deus, então eu não quero servir a Deus. Se o simples fato do meu coração estar convertido a fazer a vontade de Deus não é o suficiente para que Deus habite dentro de mim, para que eu possa servi-lo com o meu coração, então eu não quero servir a Deus. E essa é a forma que eu sirvo. E eu sirvo e coisas incríveis acontecem na minha vida porque o Senhor quer um coração convertido. O Senhor não quer que você vá para uma igreja de pedra e que você seja uma marionete do sistema religioso. Tá bom, queridos? Então é isso. Qualquer dúvida, perguntem pra gente. Entre em contato com a gente. Se tiver alguma... eu quero ouvir uma palavra que eu não entendi muito bem. Fala com a gente, manda mensagem em box. E a gente vai pregar a palavra que você não entendeu. Eu peço a vocês que vocês orem e peçam discernimento ao Espírito Santo. E não confiem no homem, confiem apenas em Deus. Lembre-se que Jesus, quando foi chamado de bom, ele disse que só Deus é bom. Então o próprio Cristo disse que não é bom. Ele disse que só Deus é bom. Então confie em Deus, porque somente Ele tem a capacidade de nos libertar da ignorância que nós vivemos. Então é isso, meus queridos. Que Deus os abençoe.